Pastores do Mundo. A paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou Pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, do governo 666 da besta. Para iniciar esse vídeo, irmão, eu quero dizer para você que eu não faço parte de qualquer tipo de partido ou qualquer tipo de placa de igreja. A minha vida é regida pela Escritura. A minha vida é regida pelos mandamentos de Deus. Então eu procuro viver por elas. Eu vivo no caminho do Senhor Jesus. Eu olho para Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que só o mediador, Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então eu não olho para a placa de igreja, para homens ou para o governo humano, político, nesse sentido de alcançar alguma coisa deles. Por que eu estou dizendo isso? Porque o governo humano é um governo que já está programado para ser destruído. O governo humano dos homens. O mundo vai ser destruído. Então, nós temos que olhar para onde então? Para Jesus. Pois o conceito humano, o dos homens, se pode observar nos jornais, nas matérias, na televisão, onde for que você veja uma matéria, só se falam em cifras. Aumento disto, aumento daquilo, vamos investir nisso, vamos investir naquilo, vamos trazer prosperidade. Só fala no Deus desse século, no Deus mamon, no dinheiro. Essa é uma realidade que vivemos. Ao contrário, pregou Jesus, imortalizou, está na sua palavra. Ele nos ensina a antes buscar o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas não serão acrescentadas. Mas os homens são opostos a isto. Se coloca opositor a Deus. Eles buscam primeiro as coisas do mundo, a política, as ideologias, as suas leis. Bem, para isso eu tenho que fazer a leitura com você, para você entender no que vivemos. Vivemos numa Matrix. O nome desse canal, se você não observou, está escrito aí: Matrix, a luz da ilusão. É uma ilusão, é uma Matrix, que tudo que você vê humanamente será destruído, e dessa vez com fogo. E eu tenho que mostrar para vocês o fim do mundo, a escatologia, a volta de Jesus, sendo muitas das vezes repetitivo. Por que eu tenho que ser repetitivo? Porque a palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não venham resplandecer o quê? O Evangelho, a boa nova de Cristo, qual é o novo reino, a pátria vindoura, os céus pós-morte. Então, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou e que as pessoas estariam sendo tomadas pelo espírito do erro, do engano, e as pessoas seriam enganadas porque elas buscariam as coisas do mundo e não dos céus, não de Jesus, não da verdade, não de Deus. Elas seriam enganadas. E esse governo humano que foi constituído por Deus, lhe dando a palavra para seguir de exemplo, eles não seguem, será destruído. Esse mundo será destruído. Haverá só um governo, e esse governo será monárquico. Espiritualmente, diz a Escritura que haverá só um rei. Há só um rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Enquanto que nós vivemos nesse mundo cheio de senhores, senhores minúsculos, caídos, homens pecadores. Mas, como eu disse, eu estou aqui para pregar o que? Escatologia, a volta de Jesus e o final do mundo, o qual diz a Escritura que as pessoas não iam pregar mais, as pessoas não iam falar mais, as pessoas não iam citar mais a volta de Jesus, o fim do mundo. As pessoas iam zombar da volta de Jesus. Cadê a volta de Jesus? Cadê?
Cadê que o mundo vai acabar? O mundo acaba para quem morre. Literalmente sim, isso é verdade, acaba para quem morre. Mas literalmente está escrito também que vai acontecer o final de todas as coisas. Que a terra está reservada para o dia do grande fogo. E já está tudo preparado, porque aí tem as bombas de hidrogênio, tem as bombas atômicas, tem bombas que nós nem imaginamos que já criaram. Está tudo preparado para o dia do grande fogo, a destruição do mundo e dos homens ímpios. Então eu tenho que falar sobre isso. E como o meu canal preza a Matrix, esta Matrix, que é uma luz da ilusão, não é a luz da palavra de Deus. Toda a luz que os homens trazem de si, as suas filosofias, as suas ideologias, as suas políticas, elas são inspiradas pelo inimigo de Deus. Traz ao coração do homem, ele apresenta riquezas, dinheiro, fama, holofote, ouro, prata. A mesma coisa que Satanás fez com Jesus, em tentar ele tentou. O diabo não criou nada, não cria nada, mas ele teve audácia. Jesus foi tentado, quando jejuou 40 dias e 40 noites, ele foi lá tentar Jesus. Ele tentou em várias formas, e uma das tentações mostrou o poder dos homens, a política, a monarquia, mostrou os reinos, os bilhões e bilhões de trilhões que há em cifras, as cidades, as mega cidades, mostrou o poder dos homens dominando sobre a face da terra, e disse a Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Porque diz ele lá em Lucas capítulo 4, a mim foi dado, a mim foi entregue, eu dou a quem quiser. E Jesus em nenhum momento disse: não é teu, não foi te dado. Jesus não, mas Jesus não o questionou, mas Jesus o venceu pela palavra. Também está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus. Deus é Deus até mesmo do diabo, e ele sabe disso. O diabo tem que se curvar diante do Senhor. Ele tentou Jesus. Ele vai tentar você, ou já tentou, ou tentará. Lhe oferecendo as benesses, o qual vocês sabem que as seitas maçônicas, a maçonaria, o Deus Mamon desse mundo tem oferecido aos seus. E da onde nasce isso? Começa dentro da ideologia política, filosofia de homens, que traz do conceito maçônico o dividir para conquistar. Vários partidos, então eles se dividem, mas no final de contas, ou no final das contas, se chega a um lugar. Todos esses partidos são dominados por um ser, ou pelos senhores do mundo, ou pelo Deus Mamon. O dinheiro compra tudo nesse mundo. Compra tudo. No sentido humano, eu quero dizer. Só não pode comprar, a morte, a sua salvação. Nesse sentido já mais espiritual. Mas no sentido humano, o dinheiro compra tudo. Juízes aceitam suborno. Nós temos um STF que vocês sabem. Você foi investigar quantas coisas que tem por trás disto, escondido. Mas um dia será revelado no dia do grande tribunal de Cristo. Glórias a Deus. Então, queridos e amados, nós vivemos no tempo terrível, final dos tempos, a volta de Jesus, e se aproxima o grande tribunal de Cristo. É isso que eu tenho que pregar para você. Talvez você fale: mas vai acabar daqui a 150 anos. Mas você tem quantos anos? 50? Você não passa de 100, talvez. Talvez você morra hoje, amanhã, não sei. E o que tem você para apresentar ao Senhor? Ok? Então eu quero mostrar biblicamente para você, dentro deste canal, a Matrix. É a Matrix, a luz da ilusão. Ela não está vivendo a palavra de Deus, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz e justiça e alegria no seu Espírito Santo. Lá no reino dos céus, onde não há choro, não há tristeza, não há morte, não há enfermidade. Lá é o reino. Por isso que Jesus disse: buscai antes o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas você dá acrescentada. Ok? Vamos lá. Tem que usar óculos já. Diz que crente não fica doente. Eu estou perdendo a visão, já perdi mais de 30% da visão. Quem sabe, né? Olha só o que diz aqui no governo da besta. Esse aqui é o governo político, ok?
Você vá e faça a leitura por completo. Eu só vou ler um versículo, ok? Aqui está em Daniel, capítulo 7, verso 25. Isso aqui é um governo político que vai se acender, vai se levantar e vai se opor contra Deus. Você sabe o que quer dizer a palavra diabo? Diabo quer dizer opositor a Deus. Se opunha a tudo aquilo que vem de Deus. E esse governo, que é o governo político que nós vivemos da terra, o qual está sendo implantado a nova ordem, a nova era, a nova ordem mundial, proclamada por vários políticos, por presidentes da república. Só que quando você cita isso, as plataformas, YouTube, todas elas demais, ou até mesmo o conceito, o algoritmo do Google, ou das redes sociais, dizem que quando nós postamos isso, eles dizem que isso é uma teoria da conspiração. Mas na realidade você vê e ouve todos os dias, pela televisão, pelos jornais, eles falando abertamente sobre uma nova ordem mundial, sobre uma nova era. Eles até têm mudado, na verdade, o conceito da... Antigamente se falava muito da redução populacional. Hoje não fala mais redução, fala-se controle de natalidade. Para não ser muito agressivo, porque as pessoas começaram a enfatizar e trazer, né, à tona o que estava acontecendo na nova ordem do governo 66 da besta. Agora, sobre a nova ordem mundial, também a nova moeda que é para surgir, pois haverá uma só moeda no mundo todo, um só governo, um só intento, paz e justiça, segundo eles, vão implantar isso. E aqui no Brasil nós estamos observando que o Lula tem falado sobre essa moeda. Até o Bolsonaro disse que é um sonho dele também, porque o Bolsonaro faz parte da nova ordem mundial, ele é maçom. Ele usa o povo como gado, como massa de manobra. A maioria desses homens fazem isso. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se transfigura. Não é de admirar, pois até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E da mesma forma os seus seguidores, seus profetas, seus ministros se transfiguram em anjo de luz, mas não são. Então tem que tomar muito cuidado. Se você fazer uma análise, estudar a vida do Bolsonaro, você vai ver. É idólatra, ele é católico, se diz ser cristão católico, ele é tudo menos o filho de Deus, ok? Olha só o que diz aqui sobre o governo da besta. Diz mais ainda, que esse falso profeta, que a besta, ele, se possível, vai enganar até os escolhidos. É o que está acontecendo hoje. Os escolhidos de Deus, o povo de Deus, está correndo atrás de políticos e política, se esquecendo da volta de Jesus, o final do mundo. Eu quero falar um pouquinho mais para frente sobre o que está acontecendo aqui, sobre, no caso, o clima, tá bom? Só deixa eu fazer a leitura aqui e nós prosseguimos. Aqui no governo 66 da besta, Daniel 7:25. Olha só o que diz. E proferirá, este governo é um governo político, e proferirá palavras contra o Altíssimo. Bom, o governo vai proferir palavra contra o Altíssimo. De que forma? Contra tudo aquilo que vem de Deus, ele vai ser contra. E o que você acha que a esquerda faz? O que você acha que os partidos fazem? O que você acha que os homens fazem? Vai meditando aí, tá bom? E proferirá palavras contra o Altíssimo. E, vamos lá, e destruirá os santos do Altíssimo. Tá vendo? Tem cristão que não lê as escrituras. Os cristãos foram perseguidos no começo do evangelho, quando Jesus trouxe as boas novas. Foram presos. Foram lançados nos coliseus para ser devorados por animais. Foram decapitados, queimados no fogo. Você não sabia disso? Então vai ler história e ler as escrituras. Foram perseguidos. Aí fala que cristão só tem vitória. E só tem vitória mesmo, porque é ele que tira a sua vida. Se você for fiel, você é um vitorioso. Você vai receber a tua eternidade, que não se compra com ouro nem com prata. Ok? E perseguiram. Só que como foi no princípio, será no final também. Aqui estou falando do final. Escatologia, volta de Jesus, governo da besta, anticristo, o qual ele vai proferir palavra contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. O que ele vai destruir? Tirará vidas, prender, executar. É o que vai acontecer com o governo 666 da política. E cuidará e mudar os tempos.
cuidará de mudar os tempos. Não, mas aquele tempo lá, conservador, que conservador? O Haddad deu uma entrevista agora dizendo que o povo, as pessoas devem comprar só produtos, no caso, de fábricas ou numa panificadora ou no mercado daqueles que são de esquerda, que tem a nova era. Então já está sendo implantado isso com ideologias e com a falácia, com engano, já estão falando isso. Abertamente ele falou isso lá no Fórum de Davos. No Fórum de Davos ele falou isso, que ele não compra nenhum produto mais, a não ser que seja de esquerda, a não ser que seja dos coloridos, a não ser que seja dos sodomitas, dos efeminados, daqueles que são contra Deus. Ele só compra produto daqueles que são contra Deus, que querem implantar o efeminismo, o feminismo, querem implantar a nova era dos coloridos. Ele só compra, e que o mundo deve se voltar para isso, não comprar produto daqueles que são conservador. Vamos dizer bem claro, daqueles que creem na Escritura, porque eles são opositores a Deus. Nós somos os filhos de Deus, nós somos a favor da ética, da verdade, da justiça e daquilo que vem da parte do Pai, o qual ele vai julgar de um a um, sem exceção. E aqui diz, o Altíssimo, e destruirá os santos do seu Altíssimo. Então ele vai destruir muito crente. Então você está preparado para ser destruído? Você está preparado para aceitar o governo da besta? Você está preparado para comprar somente produtos dos esquerdistas, dos iluminados, dos efeminados, dos sodomitas? Você vai ter que comprar só deles, porque as outras demais serão perseguidas. Como eu disse, como foi no início do Evangelho, as pessoas foram perseguidas, presas, assassinadas, jogadas no Coliseu, queimadas ao fogo, decapitados. Assim também será agora no final. Vai ser assim no final. Ah, mas crente só tem vitória e bênção e só cura, e não é assim que prega a teologia da prosperidade? Os teólogos da prosperidade? Os Valdomiro Santiago, os R.R. Soares? É o que eles pregam. Só pregam vitórias e bênçãos e curam. Só pregam curas, bênçãos e vitórias na vida do povo, mas não pregam que haverá um juízo, que Jesus voltará, que haverá uma sentença sobre aqueles que não vivem o Evangelho. Eles não pregam, eles não ensinam a escatologia e a volta de Jesus. Ao contrário, eles pregam a ciência do que está acontecendo. Mas aqui continua aqui dizendo, olha só. E destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles vão mudar as leis. Eu já fiz vídeo aí mostrando para vocês que lá na Califórnia, nos Estados Unidos, já tem mudado leis favorecendo aqueles que roubam. Deus diz, não roubarás, mas eles dizem, não, pode roubar. Até $950 você pode roubar. Não é crime, não é pecado. Afinal de contas, você tem necessidade, está passando fome. Então, isso é legítimo de você roubar, assaltar um mercado, uma mercearia, enfim, até $950 não, até $950 não é crime de prisão lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Isso é o anticristo, é a lei da besta atuando agora. Eles mudarão os tempos e a lei, estão mudando a lei. Deus diz, não roubarás, eles dizem, não, pode roubar. A Bíblia diz, os efeminados não herdarão o reino do céu. O Papa diz, não, mas não tem problema, não é crime. Para Deus é crime. Tudo é réu de juízo. Mas o Papa diz que homossexualismo, sodomismo não é crime. Pode até não ser crime na lei dos homens, na lei de imundícia dos homens pode até não ser, mas na lei de Deus é crime de morte espiritual. Morte eterna, distante do Senhor. O julgamento vem do Senhor e ninguém mudará isso. Então eles mudarão os tempos e a lei. Eles serão entregues. Quem? Eles serão entregues. Eles quem? Os cristãos. Eu, você, o povo de Deus. Eles serão entregues na sua mão por um tempo de tempo e metade de um tempo. É claro que será um tempo de perseguição, né? Que eles vão perseguir o povo de Deus. E Deus vai permitir. Tanto que lá no Apocalipse, se você for ler lá no Apocalipse, tá lá.
um povo debaixo do trono do Senhor, pedindo vingança do seu sangue daqueles que foram decapitados. Bom, aqui então não foi com a rajada de arma de fogo, né? Esses foram decapitados. No começo foram aqueles que foram decapitados, queimados no fogo, lançados lá no Coliseu para ser devorado pelos leões. E vem a sequência. Então agora no final também está escrito daqueles que foram decapitados. E muitos serão decapitados por não obedecer às leis do anticristo. Você não é não pode falar demoniocrata, não pode falar. Então você não está sendo um demoniocrata aqui no mundo, dentro das leis vigentes pelo anticristo. Então você vai ser cerceado, vai ser perseguido, preso, e depende daquilo que você falou, vai se tornar crime de... Você falou, por exemplo, do pecado. Você não tem que julgar a pessoa em si, mas sim o ato que ela está cometendo. Você não pode julgar, você não tem esse direito, nem esse poder de julgar a pessoa e dar sentença como juiz. Mas averiguar e dar a sentença sobre, em cima e pela palavra de Deus, isso é pecado, e diz que isso nos lança ao inferno. Você pode. A palavra diz: se tem entre vós alguém que se diz ser cristão, for devasso, ladrão, mentiroso, enganador, efeminado, idólatra, com o tal ainda nem comais. E daí, como é que faz? Se diz ter algum que se diz ser cristão, entendam bem, se diz ser cristão dentro da igreja, e tem mais bode dentro da igreja do Senhor do que ovelha. Tem mais joio do que trigo. Como diz lá o pregador Paulo Júnior, há comunidades inteiras de bodes. E é verdade. Maçons, que serve a elite, que serve a Lúcifer, o portador da luz, que prega a ideologia desse mundo sustentável. Olha, observe bem que eu vou falar para você e vou continuar no outro vídeo. Vou continuar no outro vídeo. Eu quero falar sobre o que eles não falam e por que eu tenho que falar para você. O engano que está. E até eu vejo um monte de cristãos acreditando nisso, no que eles estão falando sobre o mundo sustentável e o que está acontecendo. Eles não falam o que vem do Senhor. Aguardem um pouquinho aí, eu já continuo com o próximo vídeo falando sobre o governo 66 e sobre o aquecimento que está sobre a face da terra e os cataclismas que vão acontecer, estão acontecendo, vão acontecer e vai cada dia mais se intensificar. Aguarde aí, já prossigo no segundo vídeo, ok? Bem, queridos e amados, prosseguindo aí no vídeo do governo 66 da besta, ok, o qual eu li para vocês, né? Lá no início da palavra eu li lá, Daniel 7,25, que o governo da besta proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá quem? Os crentes, os santos do Altíssimo, e vai cuidar em mudar os tempos e a lei. E eles, os crentes, eu e você, serão entregues na sua mão, na mão de quem? Do governo político, do governo 66 da besta, na sua mão, e por um tempo de um tempo, e de tempos e metade de um tempo. Então, será esse tempo que o Senhor vai permitir que nós sejamos entregues. Está a caminho essa ascensão do anticristo, nós sabemos, as leis estão bem avançadas, a tecnologia já chegou, tem como haver um controle, mas até eu digo que quando chegou a pandemia, houve um grande teste se tinha como administrar toda a população do mundo, e eles viram que dá. Então já dá com a tecnologia. Se eu não me engano, o João Dória, ex-governador de São Paulo, fez um teste e eles conseguiram até abranger 70%, eles queriam 70% do controle intermédio do celular. Eles conseguiram 55%, mas estava ótimo o teste deles de conseguir controlar intermédio das mídias sociais, controlar o povo onde estava, onde ia, o que estavam fazendo. Imagina quando eles colocar o chip, então, que você será vigiado 24 horas. Até a hora que estiver dormindo, você vai ser vigiado pelo sinal ou pelo dispositivo que será colocado em você. E já tem sido feito e aprovado na ciência. Elon Musk, né, colocou lá o chip, já fez os testes, está fazendo
e será implantado, e para o bem melhor teu, para o bem da comunidade, para o bem da humanidade. Então o chip vai estar tudo ali em você, no seu corpo, ou na sua testa, ou na sua mão, digamos assim, né? Que é o que diz a Bíblia, que será colocado o sinal na testa ou na mão, né, direita. E essas pessoas serão controladas. Quem não tiver não pode comprar nem vender. Então quem não tiver o chip ou tiver esse sinal da besta ou lá tá no Apocalipse, não vai ter acesso. Hoje você e eu, nós não conseguimos ter acesso ao nosso banco, digamos assim. É 90%, eu digo assim, que as pessoas se não tivesse o aplicativo do Caixa Tem, você não conseguia ter lá o teu benefício do governo. Entendeu? Os bancos também estão exigindo. Tudo agora é pela internet, pelo coração da besta, pelo coração do governo mundial, da tecnologia. Então, vai ser implantado isso. E as pessoas serão controladas, com certeza. Tanto que a Bíblia diz que quem não tiver o sinal na testa ou na mão não vai poder comprar e nem vender. Como eu disse agora há pouco, sobre receber os benefícios, que não tinha lá o aplicativo da Caixa. Não, e pegava uma fila enorme e muitos não receberam porque não tinha o aplicativo. Muitas pessoas não tinham o celular, muitas pessoas não conseguiram. Então vai se fechar de uma forma tão grande que as pessoas vão ter que ter o sinal na mão direita ou na testa, entendeu? Para poder ter acesso a todo o conteúdo, a toda a parte do governo político, do governo da besta, 666. É uma PL, é um projeto que está sendo colocado. E nós estamos observando que, na verdade, o governo PT o governo do PT está novamente falando sobre a nova ordem mundial. Temos que implantar. O Lula está dizendo que ele voltou agora para concluir a etapa de uma nova ordem mundial. Vou colocar o vídeo para vocês aí. O Lula mesmo disse. O Lula está falando abertamente isso. Mas quando você fala aqui no canal e você denuncia isso para que os irmãos acordem do sono da morte, não. Fake news, teoria da conspiração. Senhoras e senhores, há uma clara contribuição a ser dada pela região para a construção de uma ordem mundial pacífica baseada no diálogo, no reforço do multilateralismo e na construção coletiva da multipolaridade. Julgamos essenciais o desenvolvimento e o aprofundamento dos diálogos com sócios extra-regionais, como a União Europeia, a China, a Índia, a ASEAN e, muito especialmente, a União Americana, a União Africana. Que não tem nada de teoria da conspiração, não tem nada de fake news, você vê e ouve todo dia nos jornais. Uma nova ordem mundial, um novo governo, e só fala assim no que? No governo mamão, é dinheiro, sobe dinheiro, só dinheiro, subiu, desceu, inflação, desce, é só, o mundo só pauta, você pode abrir a tua rede social, você pode ir na televisão, ligar o que você for assistir, nos jornais. Eu assisto e tenho que para poder trazer informação para você, para mostrar para você o que condiz, que não é coincidência o que está na escritura, mas o que estão falando está na escritura. Tudo está revelado. E dentro desse conceito, eu disse antes, no primeiro vídeo, eu disse que ia falar sobre o quê? Sobre o aquecimento global. Sobre esse aquecimento que está sobre a Terra, eles nos acusam, os próprios, a elite lá, os governos mundiais, que são os cabeças, eles acusam que a culpa é da população, é do ser humano, onde está acontecendo o aquecimento global, os cataclismos. Eles não reconhecem e não reconhecerão que essas coisas que acontecem vêm de Deus. Eles não vão reconhecer jamais. Mas nós, eu e você, que falamos a verdade, falamos que é Deus que está mandando, sabe o que eles vão falar? É fake news. Quem é Deus aqui na Terra? É a ciência. Deus não é Deus, mas a ciência é Deus. Os cientistas são Deus. Então nós temos que ouvir o quê? Os cientistas, acreditar nos cientistas. Não, é teoria da conspiração que vocês estão falando. O aquecimento global vem por causa disso, daquilo. Eles criam um monte de narrativas e trazem para você, e daí você, se você falar, não, mas não é isso, está escrito na escritura, está escrito na Bíblia que Deus ia mandar. Não, Deus não, isso é fake news. Está na Bíblia, não, mas é fake news. Então esse governo vai se opor contra Deus, vai se opor.
ele vem se opondo desde o princípio, mas é claro que no final com maior intensidade para que se cumpra a Escritura. E esses cataclismas, essas coisas que estão acontecendo, está no controle de Deus, é Deus que está fazendo. Você sabe o que a Bíblia diz? Para você entender o que eu estou dizendo para você, para que você venha crer nessa mensagem, que tudo que acontece na terra vem de Deus. A palavra diz bem assim, que não morre um passarinho, pense, sem que Deus saiba. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Não vai cair uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então peraí, está tendo um aquecimento global, uma hora esquenta, outra hora. Você vê agora quanta nevasca que está nos Estados Unidos. Isso é para contradizer o que o homem diz. Neve, frio. Ué, mas não é aquecimento global? Não, mas é por causa do aquecimento global que tem a neve. Essa é Matrix. É ilusão, te ilude. Então, quando está aquecendo, não. É por causa disso, daqui, então tem o aquecimento global. Está aquecendo demais por causa disso, daquilo. Então, viu? Está aquecendo. Daí vem o gelo, viu? Eles vão contradizer. Não, mas é muito gelo por causa do aquecimento, que nem lá não sei de onde. É ilusão. Narrativas. Constrói-se narrativas e é usado, na verdade, o coração da besta, que eu digo que é uma arma branca para usar, para se fazer o bem, que seria as redes sociais, a televisão, mas só se usa para o mal. E Deus permite para que se cumpra a Escritura. Simplesmente é assim. Mas é do capeta? Não. Tudo é de Deus, até o capeta, até o diabo é de Deus. Tanto que o diabo, os demônios é de Deus, que ele, o próprio Deus, vai pegar os demônios, o diabo, e vai lançar lá no lago de fogo. É dele. Você é dele. Você é do Senhor, você é dele, do Criador. E se você não estiver na obediência, é tanto que você é dele, que também vai fazer a mesma coisa que ele vai fazer com os demônios, com o diabo, e vai lançar no lago de fogo, vai também pegar os seguidores, os adeptos de Satanás, os adeptos de Lúcifer, os adeptos da maldade, do erro, também serão, os seguidores de Satanás serão pegados, tomados pela mão do poderoso, todo-poderoso Deus, será lançado também no lago de fogo. Se você não obedecer, se eu não obedecer, eu serei, mesmo sendo criado por Deus, serei lançado lá no lago de fogo. Observe você, nessa mensagem que eu estou dizendo para você, que nós não deixamos de ser do Senhor, ou até deixamos de ser filhos, mesmo que no inferno. Veja quando o rico está queimando no inferno, que ele questiona Deus, fala aí, Lázaro está no paraíso, daí ele questiona Deus, e Deus fala assim, filho amado. Deus chama o rico que está queimando no inferno, que pede para ir lá pregar para os irmãos, ele pede para Deus, fala para Lázaro ir lá pregar para os meus 35 irmãos, para que não venha para esse lugar terrível. Mas a palavra diz que então Deus chama o pai Abraão, que é Deus, chama aquele rico que está queimando no inferno, fala, filho amado, lembra-te que você recebeu só o bem na terra, enquanto que Lázaro só o mal. Hoje Lázaro é confortado e você é atormentado. Deus chama o rico de filho, mesmo que condenado ao inferno queimando. Pois ele fala, estou aqui em chamas ardentes, esse terrível lugar. O próprio rico narra isso falando, e Jesus imortaliza para nós, está na Escritura. Então, eu e você, ou todos aqueles que são eternos, não existe como diz certas igrejas, certas seitas, diz que nós, as almas serão aniquiladas, não vai existir mais. É mentira. A palavra diz que todos aqueles que foram lançados no lago de fogo, Satanás, os demônios, seus seguidores, serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Ué? Como que existe a doutrina da aniquilação? Seria fácil, né? Eles dizem que Deus não é tão mau assim para a pessoa ficar eternamente queimando. Mas a Bíblia diz que ficarão se queimando eternamente, de dia e de noite para todo sempre. Está lá, vai ler na Escritura. Vou deixar o versículo para vocês aí. Serão atormentados. Então essa ideia de pequei, vou ser castigado, vou ser açoitado, vou sofrer um castigo por alguns, sei lá quanto tempo, depois Deus vai fazer desaparecer. Acabou, aniquilou. Mentira. Então, meus amados irmãos, como eu disse, esse sistema desse mundo caído, eles são opositores a Deus, a política, que são os globalistas da nova era.
os satanistas, os filhos de Belial, os que correm atrás do Deus Mamon, do dinheiro. Tudo aquilo que a Bíblia diz que tocaria as 7 trombetas, os 7 selos, os ais, fome, peste, as tretas mundiais, tudo isso aconteceria. Que o mundo entraria num caos, no sentido tanto da parte da natureza, pois a terra geme, está escrito. Geme, a terra está gemendo. Por causa do pecado dos homens, a terra sofre e ela deseja que Deus termine logo com isso. Então, meu querido e amado irmão, tudo que está acontecendo não é do acaso. Como eu disse, torno a frisar, não morre um pardal ou um passarinho sem que Deus saiba, não cai uma folha se Deus não permitir. Então, o que está acontecendo aí? Furacões de gelo, de frio, de água, aquecimento, fome, as pandemias, tudo isso vem de Deus, não é nem o diabo, é Deus. E os anjos do Senhor tocam as suas trombetas. Jesus abre os selos para que se cumpra a sua palavra e para que os homens venham até mesmo diante dessa mensagem que está no Apocalipse, Mateus 24, nas cartas dos apóstolos, os homens venham ver, acreditar, se arrepender e deixar o seu pecado. Mas diz a Escritura que você vai lendo lá, diz que eles não se arrependeram, eles não deram glória a Deus, antes se rebelaram, e daí vai vir mais e mais e mais. Prepare-se para encontrar com o seu Deus, com o Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vivemos, como diz, está aí, a palavra diz que se os profetas se calarem, as pedras clamariam. Os próprios cientistas que são contra, que não crê nas Escrituras, mas são evolucionistas, creem em Darwin, mas eles mesmos, na sua contradição, simbolicamente criaram o quê? O relógio do Apocalipse. E agora em 2023 foi feita a nova narrativa. Faltava-se 2 minutos. Agora foi feita a nova narrativa depois da treta da Ucrânia com o urso branco. Segundo eles, estamos a 1 minuto e meio. Adiantaram 10 segundos para o relógio do Apocalipse, o relógio do fim do mundo. Então, eles pregam contra Deus, são opositores, mas eles na verdade sabem, Deus faz eles confessar com a sua própria boca. E eles confessam que, com essa treta lá da Ucrânia, com o urso branco, nós estamos vivendo 10 segundos mais perto do fim do mundo. Então, eles estão pregando. O pastor não prega, o pregador não prega, os filhos de Deus não estão pregando, mas as pedras, os corações de pedra estão clamando e mostrando nas redes mundiais, nas redes sociais, que o mundo está a 90 segundos para o fim do mundo, para o Apocalipse. E todas essas coisas não vão deixar, ainda que eles façam tudo o que queiram fazer para implantar, na verdade, um mundo sustentável, que o homem venha a ser eterno, tenha todas as soluções fantasiosas numa luz da ilusão, uma luz, porque a palavra quer dizer luz. Eles trazem uma palavra que diz luz, mas é uma ilusão. Luz da ilusão para você. O mundo vai ser destruído. Jesus breve voltará. Haverá o grande tribunal de Cristo e todos vão ser julgados. Todos vão se prostrar diante do Senhor e dar conta de tudo que fez, quer por obras ou palavras. Querido e amado irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando e é hora de você abrir seus olhos. A própria palavra diz: faz sair daquele povo que eu criei para me adorar. Faz sair, porque tem ouvidos e não consegue ouvir, tem olhos e não consegue enxergar. Porque não lê a palavra, porque não busca o Senhor. Faz sair esse povo. Entenda a mensagem do Senhor, ao qual ele diz que anuncia o fim desde o princípio e farei toda a minha vontade.
Não confie no homem, não confie na política, mas confie no Senhor. Maldito do homem que confia no homem e faz de si o seu braço forte. Mas bem alegre e bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Esse terá êxito, esse terá vitória. Ainda que morra, de Jesus eu o ressuscitarei. Farei coluna forte do meu Deus, do meu Pai, o qual vocês reinarão para todo sempre. Essa é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Espero que essa mensagem vá ao encontro do teu coração, meu irmão, insistindo com você nesses temas do governo meia-meia da política, que é o governo do anticristo. Dê crédito a esta pregação, não minha, pois não é minha a verdade não é minha, a palavra não é minha, mas está escrito e eu acredito, tanto que acredito que eu faço a narrativa. Eu leio ela, eu falo sobre ela, eu insisto que estamos caminhando para os minutos ou segundos finais e a volta de Jesus. Tenho trabalhado, meu querido irmão, numa chácara para que eu possa ter o final dos tempos, se assim Deus não vier antes, se Jesus não vier antes, se eu não morrer antes, para que eu tenha uns dias mais sossegados lá no meio do mato, a 60, 70 quilômetros lá no meio do mato, longe da grande metrópole. Tenho feito, tenho construído, tenho comprado, pela graça de Deus e a bondade dele tem me concedido. Porque as cidades estarão num caos total em pouco tempo. O governo 13, o governo que aí está, sabemos como entrou no poder. Não podemos falar do demoniocracia, da demoniocracia. Nós não podemos falar. Não podemos falar a verdade mais. A verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Como eu disse, não faço parte de facção, de partido, de igreja. Mas tenho que falar delas para você entender o qual é o governo verdadeiro dos homens ou qual é o governo verdadeiro de Deus. Qual é o falso, qual que é o verdadeiro. Qual que é o certo, qual que é o errado. Qual que é o justo, qual que é o injusto. E dentro desse contexto e texto entra a política, a filosofia, a ideologia humana do governo dos homens. O governo meia-meia, do governo do Deus Mamon, do dinheiro, que só fala em cifras, em arrecadações, em isto e aquilo, mas em nenhum momento fala do Criador, mas em nenhum momento fala do Pai, nosso Deus, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento eles falam que todas essas coisas que estão acontecendo sobre a face da terra são bíblicas. Ao contrário, as mídias sociais estão colocando a palavra de Deus como discurso de ódio quando se fala contra o pecado, não contra o ser humano, mas contra o que os seres humanos fazem. Se um ser humano mata, ele é um criminoso. Se um ser humano vive a vida de um efeminado, dupla personalidade, isso Deus condena. Isso se chama sodomismo. Enfim, e todas essas coisas que eu estou falando para vocês são pecados, não crime diante dos homens, mas pecados e crimes contra Deus, contra as leis divinas, o qual o homem não tem acesso e não pode mudar. Ok? Reflitam, meus irmãos. Deus tem vitória para você. Suporte e aprovação. Eu deixo para você agora mais 2 versículos no final dessa mensagem. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o varão que suporta a aprovação, porque depois de ter passado receberá a coroa da vida. Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele, Deus, fará sobressair a justiça dele sobre a sua vida, e você será mais que vencedor, como disse o apóstolo Paulo, porque somos mais que vencedor por aquele que nos amou, Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por ele, na obediência, na verdade do Evangelho, da Boa Nova, que nos reconcilia com Deus Pai, porque estávamos de mal e separados de Deus, condenados ao inferno. Agora recebemos, em intermédio de Cristo, a salvação eterna e a alegria do Espírito Santo e a eternidade que não se compra nem com ouro nem com prata. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração. Amém? A
paz e graça, a paz do Senhor a todos os queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.